Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje estou muito feliz porque eu tenho um sonho que eu quero compartilhar com vocês, que é ser promotor de justiça. E é óbvio que esse é um objetivo a longo prazo, ele carece de muito preparo, de muito estudo. E desde que eu lancei o meu canal do YouTube, Eleitoral com Bruno, como professor de Direito Eleitoral, como professor de legislação específica, eu quero conciliar esse meu sonho de ser promotor de justiça com vocês. Eu quero compartilhar, na verdade, esse sonho com vocês. Por isso, a partir de hoje, nós estaremos com um projeto chamado Saga Promotoria 2021. Nós teremos vídeos semanais de todas as disciplinas que contém um edital para promotoria, todas elas. Todos os dias nós teremos 2 ou 3 vídeos, né, em relação a esse projeto, resolvendo questões de determinados assuntos. Hoje eu separei direito civil, a parte de lei de introdução às normas do direito brasileiro, o famoso LINDB. Então nós vamos resolver 5 questões complexas, ora simples, para a gente poder realmente, através de questões, poder compreender como que isso é cobrado em prova, não é? Então é um sonho pessoal, mas que você, que também está se preparando para promotor de justiça, para juiz, ou para qualquer outro concurso, é claro, eu tenho certeza que isso será útil para mim e para você também. Estou aqui compartilhando com você um sonho e nós vamos aí, a partir desse projeto, resolver questões. Quero convidar também vocês a conhecer o meu site eleitoralcombruno.com.br. Lá nós temos uma série de cursos que eu trabalho, né, com a minha equipe, né, equipe Cursos Bruno Oliveira. Então faço esse convite para vocês também. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar com a questão de número 1. Essa questão ela foi cobrada em 2018 para promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Então abram aí a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela possui apenas 19 artigos. Se você quiser primeiro ler esses artigos para depois resolver as questões, fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá? Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e sua aplicação, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Vamos à primeira? Segundo os princípios da obrigatoriedade e da continuidade, informadores da eficácia das leis, uma lei eficaz deve ser cumprida por todos, ainda que a desconheçam. Muito bem. Essa disposição, galera, está no artigo 3º da LINDB, que diz assim: ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Quem dera se fosse fácil assim, não é? Quem dera que pelo mero desconhecimento eu não precisasse cumprir a lei. Então o artigo 3º da LINDB prova para nós o contrário, não é? Então, prova para nós aqui que, mesmo que desconheça, é importante, é obrigatório esse cumprimento por conta dos princípios da obrigatoriedade e da continuidade. 2. A segunda assertiva. A revogação de uma lei ela pode ser total ou parcial. Muito bem. Quando toda a lei antiga for revogada pela nova, a esta força dá-se o nome de derrogação. Bom, que a revogação de uma lei pode ser total ou parcial, todo mundo acha que sabe disso. Mas quando ela é total, o nome que ela recebe não é derrogação, e sim abrogação. Anote aí. Quando for parcial, é que será derrogação. Por isso que a número 2, nós vamos marcar aqui o Fzinho, ela está incorreta. Nós vamos encontrar a respeito disso, galera, no artigo 2º, parágrafo 1º. Vejam, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, então consta lá que está revogando, quando seja com ela incompatível,
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, esses são os casos. Artigo 2º, parágrafo 1º, tá bom? Segundo a lei de introdução ao Código Civil, nenhuma lei nova prejudicará direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso significa que o princípio da irretroatividade das leis, ele fica o quê? Sacramentado. Então, perceba, pessoal, que nós temos aqui nenhuma lei nova prejudicando o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Será que isso é verdade? Olha o artigo 6º da lei, dizendo assim, lá no artigo 6º, vamos observar aqui o caput. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, a 3 está verdadeira também, segundo o artigo 6º. Próxima. Publicada uma lei, pode ser que ela contenha erros que careçam de correção. Neste caso, os erros serão corrigidos e a lei republicada, recomeçando o prazo da vacatio legis. E aí? Uma lei, ela é publicada, mas ela tem erros. Esses erros são corrigidos. Essa lei agora republicada com os erros corrigidos, recomeça-se o prazo da vacatio? É o que prevê o artigo 1º, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, anote aí. Lei nova. Artigo 1º, parágrafo 4º. Então, a questão número 4, assertiva, está verdadeira. A sequência, então, ficou VF, VV. O gabarito que a banca considerou é a letra C. Questão número 2, agora mais tranquila, cobrada para analista bancário do BNB. Essa nós até respondemos, né? Com base na 1. O ato jurídico perfeito é aquele já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que tenha sido efetuado. Realmente, isso é o conceito de ato jurídico perfeito, segundo o artigo 6º, parágrafo 1º da LINDB, ao afirmar que reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, a questão número 2 está corretíssima. Artigo 6º, parágrafo 1º, tá bom? Questão 3. Segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, quando se houver de aplicar lei estrangeira, a. ter-se-á em vista a disposição da lei estrangeira, mas considerando as remissões por ela feita, a lei de outro Estado estrangeiro. B. Não se terá em conta a norma primária, mas o direito internacional privado alienígena, aplicando-se o retorno. Letra C. Ter-se-á em vista a norma primária, aplicando-a diretamente, o que significa a inaplicabilidade do retorno. Letra D. Caberá ao juiz verificar se o caso é de aplicabilidade direta da norma primária ou se o caso exige retorno. Sobre essa disposição, tem um artigo que é o 16 da LINDB, dizendo assim, pessoal. Quando, nos termos do artigo anterior, que fala sobre a execução no Brasil de uma sentença estrangeira, né? Sobre a questão da lei estrangeira. Se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta lei estrangeira, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Então, no Brasil, inaplica-se a chamada teoria do retorno, que determina a aplicação de normas jurídicas de outro Estado. No Brasil, não vigora isso. A teoria do retorno, também chamada reenvio ou devolução, é uma forma de interpretação de normas de direito internacional privado que não é
adaptado não é considerado pelo Brasil. E de acordo com o artigo 16, então, o que nós vamos considerar? Que ter-se-á em vista a norma primária, aplicando-a diretamente, o que significa a inaplicabilidade do retorno. Por isso, nós consideraremos como gabarito para a questão número 3, cobrada no TJ São Paulo, para juiz substituto, a letra C. Questão 4. Essa questão foi cobrada em 2018 para procurador do município. No tocante à lei de introdução às normas de direito brasileiro, a repristinação normativa é regra geral. E aí? Sobre o assunto repristinação, nós vamos ter que observar o artigo 2º, parágrafo 3º. Ele diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Então, a repristinação normativa é regra geral? Não, não é regra geral. Salvo disposição em contrário. Então, não é regra geral. Então, considere a letra A como incorreta, orientado pelo artigo 2º, parágrafo 3º. B. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Nós falamos sobre isso já. Então, se houve correção, a lei é considerada o quê? Nova. Verdadeiro, artigo 1º, parágrafo 4º da LINDB. C. A lei começa a vigorar imediatamente após a sua publicação oficial, salvo disposição contrária. Pelo contrário, nós temos um prazo, que é um prazo geral, lá no caput do artigo 1º, dizendo que, salvo disposição contrária, olha só, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a letra C está incorreta, porque diz que começa a vigorar imediatamente, não é? Letra D. A lei posterior revoga a anterior, somente se for com ela incompatível ou quando expressamente o declare. Não. Aqui nós temos dois motivos, está incompleto, não é? O artigo 2º, parágrafo 1º diz que a terceira opção é ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, anote aí, letra C, artigo 2º, letra D, perdão, artigo 2º, parágrafo 1º. E toda lei nacional destina-se à vigência indeterminada, vigorando até que outra modifique ou revogue, não se admitindo a edição de leis temporárias, em razão de sua natureza geral e abstrata. Mais uma assertiva falsa. O artigo 2º, ele fala que não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, é admitido edição de leis temporárias? Sim, é admitido. Né? Então, letra E falsa, caput do artigo 2º. O gabarito para a questão 4, então, ficou qual? A letra B. E a última questão do nosso primeiro bloco desse projeto, que é um projeto que está sendo feito com muito carinho, porque é um sonho meu que está sendo compartilhado com vocês. Diante do advento de uma nova lei que não apresente qualquer disposição a respeito do início de sua vigência, qual que é a regra geral? A. Haverá período de vacatio legis pelo prazo de 90 dias depois de oficialmente publicada? B. Não haverá período de vacatio legis, passando a lei a ter eficácia imediata? C. A lei será nula, uma vez que a disposição a respeito da vacatio legis é requisito de validade da lei? D. Haverá período de vacatio legis pelo prazo de 45 dias depois de oficialmente publicada? Olha aí. Ou E. Haverá período de vacatio legis pelo prazo de 1 ano depois de oficialmente publicada? Qual que é a regra geral lá do caput do artigo 1º? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, sem dúvida, o gabarito para a questão 5 é a letra D, segundo o artigo 1º da LINDB. Tá bom? Fechamos, então, esse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Serão vários vídeos todas as semanas, né? Vou fazer de tudo para ser vídeos diários, mas por conta de compromissos externos, talvez às vezes não vai ser possível diariamente, tá? Já antecipo isso para vocês. Mas espero que eu possa estar ajudando, né? Porque isso está me ajudando com certeza. E que realmente você
Mande dicas de assuntos a que nós possamos debater, assuntos que são importantes a ser debatidos, tá? Visite a página do site eleitoralcombruno.com.br, conheça os cursos que lá nós comercializamos. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.